tá? Então, gostaria só que vocês, se pudessem, me dar um retorno ali no chat e tal. Eu entrei com outro login agora, né? Então, esse tipo de coisa acontece, tá, gente? A gente tem que ter bastante paciência, né? Com tudo e a gente está utilizando essas plataformas. Então, às vezes é o sinal da internet que está ruim, às vezes um login não dá, a gente entra com outro, às vezes tem que reiniciar o computador, enfim, né? Bom, mas de qualquer maneira, gurizada, qualquer coisa, tá? Que vocês vejam aí que não está dando muito certo, alguma palavra que eu falei que travou na hora e vocês não conseguiram compreender, eu gostaria então que vocês pudessem usar o chat aqui para solicitar, não entendi aquela parte, né, o que tu falou ali, coisa e tal, beleza? E hoje a gente vai começar então o nosso trabalho aqui, tá? A gente vai começar o nosso trabalho das disciplinas de Sociologia e Filosofia, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Demétrios, então leciono essas duas disciplinas no Objetivo, tá? Talvez tenha alguém aí na turma que me conheça, que já tenha tido aula comigo. Então, para quem já me conhece, para quem eu já conheço, eu dou as boas-vindas novamente. E para quem eu estou conhecendo agora, eu dou as boas-vindas pela primeira vez. Beleza? Gurizada, então, o que é que a gente faz numa primeira aula de filosofia e sociologia para o Enem, né? Especificamente aí para esse desafio que está colocado no horizonte de todo mundo, independentemente do que vai acontecer, a gente sabe que vai ter esse desafio colocado em algum momento desse ano, né? Isso vai estar ali esperando por vocês, então a gente não pode esmorecer e deixar de ter nossa preparação, certo? Mas o que a gente faz, né? O que é recomendável fazer numa primeira aula dessas duas disciplinas? Eu preciso que vocês compreendam as coisas a partir daqui de uma forma um pouco diferente da forma como vocês estão eventualmente acostumadas e acostumados a tratar essas duas disciplinas, certo? Por que eu estou dizendo isso, tá? Eu estou dizendo isso porque quando a gente está no colégio, a gente tem para filosofia e sociologia uma certa conotação um pouquinho secundária, né? A gente está lá trabalhando essas disciplinas como disciplinas que não são tão assustadoras, por exemplo, como disciplinas da área da natureza, né? Como física, química ou a própria matemática, que muita gente aí tem como calcanhar de Aquiles, né? Às vezes tem como um iceberg diante de si. E filosofia e sociologia acabam ficando meio que relegadas assim a um segundo plano, né? São duas disciplinas que até voltaram há um tempo relativamente recente para o currículo escolar. A gente ainda está se acostumando com elas, né? Recriando essa tradição de tê-las e tal. Só que quando a gente fala da prova do Enem, tudo isso é irrelevante, certo? É irrelevante por quê? Porque a gente tem dentro da prova de ciências humanas uma grande quantidade de questões de filosofia e sociologia, certo? Então, não importa que tenha pouco período lá na escola, não importa que isso tenha sido trabalhado, às vezes até um pouco como perfumaria, né? Dependendo assim da formação de cada um e cada uma de vocês, a gente tem que entender que na prova do Enem existe esse contraste. Então, são disciplinas que caem e caem bastante, tá? Só para vocês terem uma ideia, então, para essa primeira aula, eu gostaria de fazer um exercício com vocês, que é uma espécie de um certo mapeamento, tá? Que vai ser uma parte dessa nossa aula aqui. Um certo mapeamento do quê? Da prova de ciências humanas do ano passado, de 2019, tá? Eu tenho a minha versão impressa aqui na mão e eu pedi que colocassem para vocês, antes da aula começar, lá no grupo do Facebook, este caderno que eu tenho aqui. Não é importante que vocês tenham esse caderno na mão agora, tá? É importante só que vocês anotem algumas coisas que eu vou falar. Então, para quem não tem papel e caneta na mão aí, eu sugiro que pegue, tá? Papel e caneta, papel e lápis, enfim, né? Alguma coisa com a qual vocês possam anotar alguns pontos. É sempre muito importante. Algumas coisas eu vou falar, outras eu vou colocando aqui no chat também. Vamos usar nessa aula o chat como se fosse um quadro, assim, né? Se a gente está na sala de aula física, eu vou lá e escrevo a palavra para vocês, mas aqui a gente usa também o chat como ferramenta, tá? Vamos usar, então, todos os recursos que nós temos aí disponíveis. Então, vou contar até 10, né? Devagarinho, para quem não pegou caneta e papel, poder pegar, tá? Poder pegar para anotar ou abrir um bloco de notas aí, sei lá. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza, gente? Então, a primeira coisa que vocês vão anotar é que o que eu tenho aqui é o caderno azul de Ciências Humanas de 2019, tá? Que é o mesmo que vocês têm lá no grupo que colocaram um arquivo para vocês, tá? Eu enviei
e acabaram colocando. Então vou colocar aqui, tá? Enem 2019, vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Prova de Ciências Humanas e suas tecnologias, Ciências Humanas, caderno azul, tá? Por que eu peguei o caderno azul? Por causa do Grêmio, né? Por causa do nosso imortal tricolor? Não, não é necessariamente por isso, tá? É que quando a gente entra lá no site do INEP, o primeiro caderno de provas que aparece é o azul. Como vocês sabem, a mesma prova tem diferentes cores e isso altera a ordem das questões. Então, é importante que vocês depois acompanhem pelo mesmo caderno que eu vou mostrar aqui para vocês localizarem as questões que eu vou indicar, que vocês têm que dar uma olhadinha mais tarde, tá bom? Então, gurizada, o caderno azul, assim como todos os demais, trouxe para nós, em 2019, nada mais, nada menos do que 16 questões de filosofia e sociologia. Tá? 16 questões, gurizada. Aí que a porca torce o rabo. Aí que a gente tem que começar a pensar. Isso é muito ou é pouco? Isso é muito, né? Dentro de uma prova do Enem, que tem milhões, literalmente milhões de pessoas concorrendo, fazendo aí junto com vocês, né? Numa prova como essa, de abrangência nacional, então gente do país todo está competindo por aquela vaga que vocês querem. É evidente que a gente precisa levar qualquer questão, uma que seja, em consideração, né? Na prova do Enem, galera, uma questão a mais ou a menos coloca vocês literalmente milhares de posições mais para cima ou mais para baixo naquela lista que geralmente sai ali pelo mês de janeiro. E isso pode determinar o ingresso de vocês ou não naquela instituição que vocês querem, tá? Então é uma questão, seja de que área for, porque tem uma diferença ainda do Enem em relação ao nosso velho e tradicional vestibular da URGS. Se alguém já fez ou também está se preparando para fazer, sabe o que eu estou falando aqui, né? Porque no vestibular da URGS, a gente tem um sistema de pesos, de valores, né? Então o pessoal sabe que, por exemplo, vou fazer alguma engenharia, então dependendo, matemática para mim é peso 3. Mas a história vai ser peso 1, né? Então eu vou focar muito lá no meu peso 3, o peso 1 eu vou tentar fazer a média, e pegar um desvio, vou acertar o máximo que eu puder, mas o meu foco é o que é peso 3, é o que é peso 2, isso é a URGS, né? No caso do Enem, gurizada, a gente tem até um sistema de pesos e valores para calcular a nota final de vocês. Mas nós não sabemos muito bem como se dá isso, esse cálculo. Então a recomendação que a gente dá para todo mundo é exatamente essa. Vocês têm que acertar o maior número possível de questões em qualquer uma das áreas. E isso inclui as ciências humanas. Então, se uma questão é muito determinante para vocês, né, milhares ou no mínimo algumas centenas de posições lá naquela lista, imaginem 16. Então, 16 questões é mais do que um terço da prova. Como vocês sabem muito bem, a prova tem 45, né? 45 questões, então 16 é mais do que um terço. E aí, frequentemente, o pessoal me pergunta, tá, senhor, mas o que cai mais, o que cai menos, né? Fazendo o mapeamento assim aqui da prova, a gente consegue ver o que cai mais e o que cai menos, tá? Coisas que têm sido introduzidas na prova do Enem, que antes não entravam tanto e que agora estão aparecendo e que vocês precisam saber, precisam estar muito atentas e muito atentos aí, beleza? Então, no caderno azul, gurizada, vamos mapear as questões de filosofia e sociologia, tá? Acho que isso é uma coisa bem prática e que ajuda vocês a aquecerem os neurônios. E aí, quando vocês forem fazer a prova, quem fez for olhar de novo, quem não fez em 2019 for olhar pela primeira vez, pode dar aquela sensação assim do tipo, meu Deus, eu não estou entendendo nada do que eu estou fazendo aqui. Isso não é motivo para preocupação, não nesse momento, tá bom? Porque justamente a gente está fazendo isso daqui como um diagnóstico, né? Do que vocês têm que aprender mais, aprender de uma maneira mais profunda, o que vocês já estão bem, o que vocês não estão tão bem assim, né? Que tipo de conteúdo a gente tem que aprofundar um pouco mais, né? Que aparece na prova como um pouquinho mais complexo, tá bom? E as questões que nós temos aqui de filosofia e sociologia começam pela 48 do caderno azul. Então vocês vão anotar, 48, questão de filosofia, tá? Embora o Enem seja uma prova interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, a gente consegue identificar a disciplina que mais está preponderando ali para compor cada uma das questões, né? Porque às vezes também mistura. Tu vai fazer uma questão de humanas e tem lá uma questão que envolve história, mistura um pouco com sociologia, enfim, tem algumas áreas sombreadas, né, entre as disciplinas, justamente porque o Enem é uma prova por área, não é uma prova por disciplinas, né? Mas metodologicamente, para estudar, a gente tem que saber, olha, isso é mais conteúdo de filosofia, isso é mais conteúdo de história, isso é mais sociologia, tá? Então o que eu estou fazendo com vocês hoje aqui nessa aula ajuda muito a pensar a partir daí.
Tudo na vida é preparação. E preparação não é só a gente saber o conteúdo, é a gente fazer a nossa estratégia, é a gente fazer a nossa tática para chegar ao momento da prova e conseguir otimizar o tempo, né? Conseguir ir no foco daquilo que vocês têm que saber. Então a questão 48 é uma questão de filosofia. E nela, gurizada, é uma questão que diz assim, dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, papapá. Ela é uma questão que envolve muita coisa, mas principalmente ela fala de racionalismo cartesiano, tá? Vocês sabem o que é isso daqui? Isso aparece em outras questões dessa mesma prova. Então, é um dos temas que mais caem de filosofia na prova do Enem. Racionalismo cartesiano, que está dentro daquilo que a gente chama de filosofia moderna. Então, pega o teu papel, o teu lápis e anota aí, filosofia moderna, como o pensamento filosófico produzido no século XVII. Galera, dica de ouro para vocês. Se tem algum século importante para vocês estudarem por uma série de razões, é o século XVII. Alguns séculos são mais importantes do que outros, né? Quando a gente vai estudar humanas. Então, no século XVII aconteceu muita coisa, né? Mas do ponto de vista que nos interessa aqui, aconteceu a filosofia moderna, com o racionalismo cartesiano e também com o empirismo, né? Que é outra corrente importante ali da filosofia moderna. A gente pode dizer basicamente que filosofia moderna se resume ao século XVII, né? Como eu coloquei para vocês aí, né? E dentro desse século, a filosofia moderna vai apresentar um conflito bastante marcado entre, de um lado, o racionalismo, esse cartesiano, porque foi criado por René Descartes, né, que é um filósofo francês que a gente vai estudar, e de outro lado, o empirismo, certo? Quem é que já viu isso no colégio alguma vez? Ou já estudou isso por conta alguma vez? Ou já viu isso se preparando para o Enem alguma vez, né? Então, filosofia moderna, racionalismo e empirismo, muito importante. Século XVII, muito importante, não só pela filosofia moderna, por essas duas correntes de pensamento, como também, gurizada, pelo surgimento do método científico, pelo desenvolvimento daquilo que nós chamamos de ciência moderna. Lembre-se que século XVII é o século de Galileu, é o século de Newton, né? Bem no comecinho desse século, em 1600, Giordano Bruno vai ser queimado por heresia na fogueira da Inquisição, porque propôs uma astronomia diferente da astronomia da Igreja Católica da época, né? Então o século XVII ele é um século também de grande avanço dentro daquilo que nós chamamos de ciência moderna. Então anotem isso e vocês vão vendo que no decorrer das próximas aulas vai fazendo mais sentido isso que eu estou falando para vocês, tá? Então, além da questão 48 do caderno azul, nós temos mais tarde a questão número 50, que é uma questão também de filosofia, tá? Anotem aí, questão 50, filosofia. E essa questão, ela traz mais, assim, aquilo que nós podemos chamar de filosofia contemporânea, tá? Ou seja, principalmente a filosofia do século XX e desse início de século XXI que a gente está vivendo. E o pensador que está envolvido nessa questão 50, eu não vou resolver as questões com vocês agora, né? A gente não tem um tempo hábil para isso. Nós vamos resolver questões, essas inclusive, ao longo de cada aula, né? Mas eu estou fazendo esse primeiro mapeamento para a gente alinhar o nosso trabalho aqui, tá? Então, gurizada, filosofia moderna, né? Perdão, contemporânea, na questão 50, está falando aí de século XX, século XXI, esse comecinho, principalmente, né? E está falando de um pensador francês que é o Derrida, tá? Derrida ou Derrida, né? Já vi escrito como Derrida, com acento agudo no último ar, tá? Derrida é um filósofo contemporâneo e essa questão está trazendo um conceito super importante para vocês, que é o conceito de alteridade, tá? O que é alteridade? Coloquei aí no chat. A-L-T-E, né? Alteridade, tudo junto. Alteridade, alter vem do latim outro, né? Então, alteridade dá para dizer de uma maneira simplificada, quando eu levo o outro em consideração. Então, isso está muito dentro hoje do vocabulário dos movimentos sociais que nós temos no mundo, né? Quando se pensa assim, no movimento feminista, os vários que existem, né? Quando a gente pensa movimento negro, os vários que existem, movimento por moradia. Ah, mas eu tenho moradia, né? Eu não sou mulher, então o que eu tenho que ver com esses movimentos? Eu preciso pensar neles como algo importante na sociedade também e principalmente respeitar a luta desses movimentos, né? Porque há outras pessoas que, não eu, né? Diferentes de mim, outras, o Walter,
e que estão reivindicando coisas que elas não têm, né? Então, sempre muito importante, a gente só compreende um movimento social quando a gente tenta se colocar no lugar das pessoas que compõem esse movimento social para entender o seu ponto de vista e para entender, então, a sua trajetória histórica e para entender o que reivindicam, né? Então, a alteridade é uma questão fundamental, é o cuidado com o outro, né? Isso é um desenvolvimento da própria idade contemporânea, dessa ideia de direitos e liberdades, né? E coisas que a gente tem que desenvolver assim. Tranquilo? Então, a alteridade. Eu costumo dizer, galera, que para a gente fazer uma boa prova de humanas, principalmente, o que nós necessitamos é construir uma rede de conceitos na cabeça, tá? O grande calcanhar de Aquiles de vocês na hora de fazer prova de humanas é a falta de vocabulário conceitual. E vejam, eu não estou dizendo que vocês não têm vocabulário. Eu estou dizendo que vocabulário conceitual é diferente do uso que nós damos para as palavras assim no cotidiano. E isso vai ficar bastante claro ao longo das nossas aulas. Eventualmente, vai acontecer de vocês conhecerem palavras que vocês não conhecem ainda, né? Talvez seja o caso de alteridade para algumas pessoas que não conheciam, né? Outras pessoas já ouviram essa palavra, mas não têm muita ideia, não têm muita clareza do que significa. E outras pessoas já sabem. Agora, a questão é, quando vocês vão fazer uma prova como essa prova está construída com uma linguagem que não é a linguagem habitual de vocês, né? Uma questão aqui de humanas, daqui a pouco bota um trecho de um texto de um filósofo qualquer, de um pensador clássico, e daqui a pouco aparece aquela palavrinha que trava a compreensão. E todo ano, depois que passa a prova do Enem, eu escuto o pessoal fazer a mesma queixa, que é justa. E quem já fez o Enem, de repente, sabe o que eu estou dizendo. A queixa justa que é, professor, eu acho que eu podia ter ido até melhor, mas a prova era muito grande, olha o tamanho das questões, tinha questão com 2 textos, né, para ler e analisar, e eu tinha em média o quê? Os 2 minutos e meio aqueles que a gente tem em média para fazer, então não deu, tive que chutar. Realmente isso é uma verdade, tá? Mas tem algo que a gente pode usar como atenuante para melhorar a vida de vocês. O que a gente pode usar como atenuante? Gurizada, simplesmente dominar o vocabulário. Porque justamente é aquela palavrinha que está ali que está travando o entendimento do texto. Ó, a coisa é tão traiçoeira que tem palavras que vocês utilizam no senso comum e que tem um sentido e um significado que todo mundo sabe. E essa mesma palavra é utilizada em filosofia ou sociologia para designar uma coisa muito específica dentro do pensamento de um autor. E para não ficar num plano assim tão abstrato, eu vou dar um exemplo bem claro disso para vocês, tá? Abrindo então mais ainda esse parênteses que eu abri agora. Quando a gente pensa numa palavra como a palavra solidariedade, todo mundo sabe o que significa solidariedade. E todo mundo, creio, e gostaria que fosse assim, pratica algum gesto de solidariedade ao longo da sua vida, né? Alguns gestos, ou muitos gestos, né? Estão dizendo, inclusive agora, nesse momento que a gente vive de pandemia, que mesmo que eu seja jovem, que eu não esteja no grupo de risco, ficar em casa é um gesto de solidariedade com as pessoas mais frágeis, que estão no grupo de risco e as quais eu posso vir a contaminar. Então, solidariedade todo mundo sabe o que é, né? Hoje em dia até se fala dentro desse vocabulário mais novo, né? É a prática da empatia, né? Pode ser também. Então, a gente faz uma campanha para arrecadar fundos, para, né, ou arrecadar, agora vem o frio, vem campanha do agasalho, arrecadar roupa, vestimenta, enfim, né? Isso é solidariedade. Agora, quando a gente usa essa palavra em sociologia, é uma palavra que significa uma coisa bem mais específica, né? Quando a gente fala em solidariedade, segundo o pensamento sociológico de Émile Durkheim, tá? Que é um pensador que muita gente deve ter visto na escola, em sociologia, né? Émile Durkheim é um sociólogo do século XIX, é um dos fundadores da sociologia, inclusive. É um cara que, então eu vou botar aqui mais especificamente, tá? Nasce em 1858, morre em 1917, está aí no chat para vocês. E Durkheim usou a palavra solidariedade como um conceito sociológico, ou uma categoria sociológica de análise da realidade. Agora, tem a ver com o uso comum que a gente dá? Claro que não. Solidariedade, para ele, sabe o que significa? Significa, vou falar isso através de um exemplo bem concreto, tá? Quando vocês estão entrando numa peça qualquer, escura da casa de vocês, e vocês levam o dedo lá no interruptor e acendem a luz. Aquela luz acendeu, nós banalizamos esse gesto, né? Só que esse gesto só é possível, a sua execução com sucesso, porque tem um monte de gente trabalhando para que aquela simples lâmpada possa acender, tá bom? Pensem em todo mundo que está trabalhando, desde a hidrelétrica, da geração dessa energia, a transmissão dessa energia por centenas ou milhares de quilômetros até chegar no poste em frente à casa da gente.
Isso passando por subestações, né, onde a gente trabalha. Pensa em todo mundo que está trabalhando ou que já trabalhou para que vocês consigam acender uma lâmpada em casa ao toque de um dedo. Isso significa que para acender uma simples lâmpada numa peça, num cômodo da minha casa, eu dependo de milhares de pessoas. Então, eu estou numa relação de interdependência com essas pessoas. Então, o que é solidariedade para Emile Durkheim? Solidariedade não tem nada a ver com sentimento, tá? Eu até nem conheço a maioria das pessoas que trabalharam, que contribuíram para que eu possa acender essa lâmpada. Em Durkheim, solidariedade significa interdependência. E quanto mais acentuada é a divisão do trabalho numa sociedade, mais interdependentes nós somos, né? Então, de quantas pessoas nós dependemos para viver um dia da nossa vida? Desde todo mundo que trabalhou para a gente se alimentar. Enquanto vocês estão fazendo uma coisa qualquer no dia de vocês, tem algum agricultor lá, não sei aonde, que está plantando o que vocês vão comer daqui a muitos meses. E vocês então estão, segundo Durkheim, numa relação de solidariedade com essa pessoa. Mesmo sem conhecê-la, sem saber o nome, sem nunca ver o rosto dessa pessoa, né? Então vejam, aí daqui a pouco vocês vão fazer a prova do Enem. Aí aparece lá uma questão, solidariedade social, papapá. Aí vocês entendem solidariedade de um outro jeito, né? No sentido comum, e não vai fechar o raciocínio, né? Vocês têm que entender que tem muito mais a ver com uma questão de divisão do trabalho, de divisão mais complexa, no capitalismo, enfim. Nós vamos voltar a Durkheim ao longo do ano de aula também, e vamos ver o que mais ele tem para nos dizer sobre essas coisas, tá? Então, eu estou dando umas pinceladas, gurizada, e quero mesmo que essa primeira aula seja bastante ampla, né? Para a gente ter uma ideia aí de como a gente vai trabalhar. E usando como fio condutor aqui a própria prova, certo? Como o nosso tempo é curto, vamos dar uma acelerada. A questão número 51 também é uma questão de filosofia, no Caderno Azul de 2019. Mistura alguma coisa talvez de sociologia aqui, uma discussão mais sociológica também, que é uma questão que fala sobre o direito, né? Então, em sentido geral e fundamental, o direito é a técnica da coexistência humana, né? Então, tem a ver com direito. Para que serve o direito numa sociedade? E quando a gente fala em direito, essa palavra sempre vem acompanhada de muitas outras palavras, a começar pela palavra cidadania. Direito também vem acompanhado de garantias, também vem acompanhado de liberdades. Então são conceitos que vocês vão definindo também na cabeça, tá? Não no sentido comum, que a gente até pode saber, ter uma ideia do que significa, mas aqui é outra coisa, tá? E cidadania é o direito a ter direitos, né? Por definição a gente fala assim, uma definição até um pouco simplificada. Mas afinal de contas, o que são direitos? Aí a gente entende que, historicamente, direitos são coisas que vão surgindo e se desdobrando em diversas categorias. Para fazer uma prova do Enem, vocês têm que entender o que são direitos e, além do mais, entender o que são direitos civis e como eles surgiram historicamente, né? Direitos civis são aqueles direitos naturais, vida, liberdade, né? Depois, o que são direitos políticos, direito de participação. Depois, o que são direitos sociais e como cada uma dessas categorias surgiu se derivando, muitas vezes, uma da outra, né? Ao longo do processo histórico. Então, o que a Declaração de Direitos lá do homem e do cidadão da Revolução Francesa tem a ver com isso? Muito. O que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem nessa prova que também é uma questão sobre ela, tem a ver com isso? Muito. O que a Bill of Rights da Revolução Gloriosa da Inglaterra, de 1689, tem a ver com isso? Muito, né? O que a Carta Magna de 1215, do ano de 1215, a Carta Magna, que foi a primeira Constituição do mundo, foi promulgada pelo rei João Sem Terra, na Inglaterra, nesse ano aí de 1215, o que ela tem a ver com isso? Tudo. E aqui a gente vê interdisciplinaridade, é preciso ter umas pitadas também de conhecimento histórico, né, para entrar nesse tipo de discussão, ainda que elas venham a ganhar um enfoque mais filosófico ou sociológico, enfim, tá? Tudo isso para vocês aquecerem o cérebro e poderem pensar, né, no desafio que tem pela frente. Bom, a questão 52, gurizada, ela é uma questão de história, aparentemente, mas eu coloco ela como uma questão interessante de sociologia para a gente analisar. É uma questão que fala sobre a mandioca, né? Então, como foi o aprendizado dos portugueses em relação à incorporação da mandioca na sua alimentação, que eles aprenderam com os índios aqui do Brasil, né? Então a questão diz assim, o processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil, antes da chegada de portugueses e africanos, né? E principalmente a resposta correta dessa questão tem um lance bem sociológico, que é uma palavra que é difusão. Vou colocar aqui. Difusão é uma das maneiras de propagação das culturas no mundo, né? A gente tem difusão, a gente tem aculturação, né?
por exemplo, que é uma outra palavra que a gente depois vai ter que definir. A gente tem assimilação, né? Em torno disso a gente tem etnocentrismo, relativismo cultural, são outras noções que nós vamos construindo e que elas vêm até do estudo de uma ciência que é uma ciência irmã da sociologia, que é a antropologia, né? A ciência do homem, que estuda as culturas humanas e que surge lá no século XIX, mais ou menos na mesma época que a sociologia surge, tá? Sociologia e antropologia são como irmãs gêmeas siamesas, tá? Então, a gente vai ver muita coisa disso também. Aí a gente dá um salto aqui na prova, de algumas questões, e vamos parar lá na questão 58. Gurizada, questão 58, eu quero a atenção total de quem está aí na sala assistindo essa aula, tá? Questão 58 é uma questão sobre Santo Agostinho. E muito cuidado, já vou dar uma barbada da prova para vocês, tá? Santo Agostinho está dentro daquilo que a gente chama de filosofia cristã, né? Como o próprio nome dele indica, ele foi santificado depois da morte. Ele é um dos pensadores da Igreja Católica, da filosofia que a Igreja Católica vai desenvolvendo, né? Ao longo da Idade Média, ou até mesmo antes, lá dentro de Roma ainda. Santo Agostinho ele é um pensador considerado medieval, porque as ideias dele são muito usadas na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, mas ele é um pensador romano, certo? Se a gente parar para olhar aqui com clareza, né? Santo Agostinho, gurizada, vou dar uma dica para vocês importante, nasceu no ano de 354 e morreu no ano de 430, evidentemente depois de Cristo, né? Seria um pensador cristão, tá? Então, ele morre antes da queda de Roma, né? Que se dá em 476, 46 anos depois da sua morte. Então ele é um pensador romano e não medieval, mas ele se incorpora à Idade Média. As ideias dele vão servir de matrizes para as políticas que a Igreja Católica vai ter durante a Idade Média, né? Vai estruturar toda a ordem teocêntrica, teocrática de mundo que se implanta na Europa Ocidental dentro daquele período que a gente chama de Idade Média e mais especificamente quando isso se desdobra em feudalismo, tá? Mas o que é importante que vocês saibam agora aqui nesse momento? Filosofia cristã não era uma coisa muito cobrada na prova do Enem, tá? Se vocês pegam assim, quem gosta de pegar a prova mais antiga para analisar tem que ter esse tipo de cuidado. Vocês pegam a prova de 1999, que eu acho que foi a primeira, até a prova de 2018 e vocês vão ver que não caía quase nada disso. Vocês vão achar 3 questões no máximo em 20 anos de prova do Enem sobre esse tema da filosofia cristã, tá bom? Agora, 2008 e 2019 caiu direto. 2018 caíram 2 questões, tá? 2019 caiu essa daqui sobre Santo Agostinho. E eu acho que a tendência é que caia de novo, tá bom? E é um pensamento um pouco difícil, tá? Essa questão é uma questão muito cascuda. Se vocês tentarem resolver e não conseguirem, não tem problema. É o tipo de questão que a gente vai ter que destrinchar juntos, né? Em muitos aspectos. E além de Santo Agostinho, para complementar esse assunto, né? A gente tem São Tomás de Aquino, né? Que é um pensador medieval, tá? Um pensador cristão, já dentro da Idade Média, já na baixa Idade Média, né? Ele nasce ali por volta de 1225 e morre em torno de 1274, né? Outra dica importante, Santo Agostinho faz parte de uma corrente de pensamento que nós chamamos de patrística, né? Que usa como base as ideias de Platão, lá da Grécia Antiga. Bem mais tarde, vem São Tomás de Aquino e faz parte de uma corrente chamada escolástica, e que utiliza as ideias de Aristóteles também lá da Grécia Antiga. Então tudo isso a gente vai voltar a ver em tempo oportuno. Hoje é só uma geralzona, né? Só um mapeamento, tá? Então muito cuidado com a filosofia cristã, tá? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, esses caras têm um pensamento que é bem complexo, e se vocês olharem os dados, vocês vão ver que talvez aqui, entre as questões de filosofia e sociologia, aqui o pessoal mais errou em 2019 foi essa de Santo Agostinho, como tinha sido uma das mais difíceis, que o pessoal mais apresentou erro em 2018, uma questão sobre Santo Agostinho também. Então cuidado com o nosso Agostinho Carrara aqui na prova do Enem, tá? Depois a gente dá mais um pulinho aqui, tá? A gente avança da 58 e vai lá para a questão 62. E essa questão 62 ela é uma questão de sociologia. E ela fala sobre religiões no Brasil. Ela fala sobre, principalmente, preconceito religioso, né? Discriminação que certas formas de religiosidade têm sofrido no Brasil, hoje, especialmente. Então é um tema bem atual, tá? Principalmente as religiões de matriz africana, como a questão está trazendo aqui. Isso é um dado bem atual, gurizada, porque um dos elementos de mudança social mais visíveis no Brasil nos últimos anos, nas últimas poucas décadas para cá, é a questão religiosa. Se vocês pegam a título de estudo
o censo do IBGE de 1990, ele é feito de 10 em 10 anos, né? Depois do ano 2000, depois o de 2010. E esse ano é para sair outro, mas eu não sei se vai sair com tudo isso que está acontecendo. Mas vocês vão ver que em poucas décadas, que em 30 anos, o número de católicos despenca, que era muito hegemônico. Se a gente pega 1980, 70, 60, vamos voltando, né? A gente vê que o número de católicos era muito expressivo, né? Majoritário mesmo, talvez mais de 2/3 das pessoas entrevistadas pelo IBGE se declarando católicas, né? E vocês vão ver que nos últimos anos vem se modificando esse panorama, quer dizer, houve um salto muito forte de alguns anos para cá, do número de evangélicos, né, das igrejas neopentecostais que estão por aí, que são um sucesso muito grande de público hoje, vão angariando cada vez mais fiéis, né? E a gente percebe que as religiões de matriz africana sempre sofreram discriminação e continuam sofrendo, né? Também aqui, como essa questão está trazendo para nós. Então, existem várias religiões no Brasil, há um quadro de disputa entre elas e há um quadro de conflitância. E algumas conflitâncias são mais recentes e outras têm uma raiz histórica muito profunda, como é o caso da discriminação contra as religiões afro-brasileiras ou de matriz africana, né, como a gente costuma dizer, certo? Então, esse é um tema importante para pensar, é um tema importante para abordar, inclusive no que diz respeito à redação, né? Eu não preciso dizer para vocês, é uma obviedade praticamente, mas às vezes também é bom dizer o óbvio, né? Gente, tudo o que vocês forem ter nessas aulas aqui, vocês vão utilizar para fazer a redação. Seja qual for o tema que a redação do Enem ou de outros concursos que vocês estejam aí tentando fazer, vá trazer. Porque é daqui que a gente tira o subsídio, o dado, o raciocínio, né, a respeito do tema. Vocês têm que, na redação do Enem, ter um posicionamento ali. E é daqui que a gente vai conseguir tirar os elementos para isso, né? Não vou dar o posicionamento para vocês, né? Não é isso, não estou fazendo a militância aqui nesse espaço, né? Mas principalmente ter os elementos, né? Então entender o que é uma perspectiva liberal de organização da economia, o que é um socialismo e como as duas se contrapõem, né? Entender o que é um pensamento conservador, entender o que é um pensamento cristão, entender o que é um conflito atual que tem acontecido. É daí que a gente tirou o aporte para fazer o que a gente tem que fazer, tá? Gente, a questão 64 é a próxima questão, tá? Que a gente vai espiar rapidamente. E eu diria para vocês que ela é uma questão de filosofia, tá? E ela é uma questão bem interessante, e ela é uma questão que volta ao século XVII, aquele século que eu tinha dito para vocês que é mega importante, né? Porque está falando de ciência moderna, tá? Não vamos nos esquecer, a ciência tem uma história, ela tem uma trajetória sobre o mundo. A ciência moderna, ela é um ressurgimento, né, da atividade científica, na verdade, porque a ciência já existia na antiguidade. Dica super importante para vocês, anotem aí, tá? Anotem aí. A ciência já existia na antiguidade desde, no mínimo, os pensadores pré-socráticos, que são os primeiros filósofos lá do mundo grego antigo, do século VII a.C., os quais a gente vai ver na próxima aula, tá? Ela já existia. Quando o primeiro filósofo, que é Tales de Mileto, para quem lembra disso, diz que tudo é água, né? Que tudo é feito a partir da água, que o mundo nasceu da água, ele está criando a filosofia, mas de certa forma ele está criando o germen da ciência, né? Porque ele chega à constatação de que tudo é água, não só pelo raciocínio abstrato. Ele observa os fenômenos do mundo e chega a uma constatação que hoje para nós é tácita, é banal. Olha, onde quer que exista forma de vida é porque existe água. Então ele fez uma relação causal entre fenômenos a partir da observação empírica, como a gente diz, né? E a partir daí a ciência tende a se desenvolver. E é claro que antes até disso, os egípcios já tinham a sua forma, que a gente poderia chamar de ciência, conheciam uma medicina bem avançada para a época. Mas se a gente pega do mundo grego para cá, que é principalmente o que cai mais nas provas, né, a gente percebe que os pré-socráticos já tinham essa visão de mundo. Então, qual é a diferença, né, que tem entre filosofia e ciência no pensamento deles? Nenhuma, está misturado. Quando a gente pensa num Aristóteles, que vem bem depois, já vem no século IV a.C., Aristóteles é um pensador que escrevia sobre temas que são filosóficos, como ética, né, como a política, como a moral, né, metafísica, pensando nos princípios primeiros e indemonstráveis do mundo. Mas Aristóteles também escrevia tratado de astronomia. Então tem um tratado dele chamado Dos Céus, né, que ele tenta analisar um eclipse, como é, o que é. A gente tem tratado de Aristóteles, que é o embrião da biologia. Né? Quando a gente fala em biogênese, abiogênese, essas coisas, em Aristóteles a gente encontra semente. Um tratado dele chamado Das Partes dos Animais.
Então Aristóteles na Grécia Antiga era filósofo, mas também pegava animais e abria, e dissecava, e fazia lá observações e experimentos com eles, né? Mas a ciência vai morrer num certo ponto da história. Ela morre em Roma, Roma não se interessou por ciência, e principalmente ela continua morta depois, durante a Idade Média, né? E aqui na Idade Moderna ela vai ressurgir. E é principalmente no século XVII que a ciência vem com muita força através da nova astronomia, através da nova física, e aí vão despontar nomes como o de Isaac Newton, que é o que está sendo cobrado nessa questão 64. A questão diz assim: a lenda diz que em um belo dia ensolarado, Newton estava relaxando sobre uma macieira. É aquela história, aquela lenda, né, de que a maçã caiu na cabeça do Isaac Newton e supostamente ele teve um insight para se dar conta de que existe uma força que é a gravidade. Aquela coisa toda, né, que vira muito desenho animado, até vira uma coisa até um pouco folclórica. Então Newton é importante, e nesse mesmo século XVII, Galileu Galilei é muito importante. Galileu é o pai da ciência moderna, porque ele é o criador do método científico. Então, para quem não sabe, tá? Galileu Galilei. Vocês devem conhecer o Galileu Galilei, astrônomo, né? Ele fez coisas importantes, tá? Que coisas importantes? Primeiro, ele matematizou a física, né? Ele foi o primeiro na modernidade a usar cálculos matemáticos para a gente entender os fenômenos físicos. Ele criou a chamada física quantitativa, né? Medindo numericamente os fenômenos físicos do mundo. Então vocês fazem conta em física hoje por causa dele. Desgraçado, né? Para muita gente aí, né? Vocês conhecem o Galileu um pouco por isso, né? E caiu questão no Enem sobre esse aspecto, né? Da matematização da física que ele faz, já caiu uma vez sobre isso. Vocês conhecem o Galileu da astronomia? É o Galileu que consegue inventar o telescópio, e inventando o telescópio ele demonstra as coisas que Copérnico dizia, né? Que a Terra é o centro e não o Sol, é o geocentrismo contra o velho heliocentrismo. E vocês conhecem o Galileu que quase foi para a fogueira da Inquisição por causa disso, né? E na hora H ficou com medo e renegou, abjurou das suas descobertas. E vocês conhecem o Galileu do método científico? Esse é menos conhecido. Galileu criou o método científico, gurizada. Tá? Então, ao criar o método científico, e a questão que a gente está analisando aqui, que é a 64 passa por isso, ele está separando filosofia e ciência. Então, as duas vão se separar mesmo no século XVII, na Idade Moderna. O que é método? Método vem do grego, métodos, e significa caminho, caminho através do qual. Então, o Galileu é o cara que estabelece o passo a passo que todo cientista tem que percorrer a fim de formular um conhecimento científico, descobrir uma verdade, uma lei qualquer. E o primeiro passo desse método é enunciar um problema. O segundo é formular uma hipótese para tentar responder esse problema, que é o que a questão que está trazendo, inclusive, né? O terceiro passo é testar a hipótese, e assim vai, até chegar numa generalização, se der tudo certo, vira uma lei, né? Enfim, tá? Então, esse tema é muito importante, tá? O livro de vocês, que vocês têm acesso, acredito que digitalmente, né? Mais adiante vai ter um capítulo 2 do livro, que fui eu que fiz o livro de Filosofia e Sociologia, tá, gente? Ele traz questões também que vocês podem olhar e ir resolvendo, tá? O capítulo 2 que eu coloquei nesse livro chama-se Formas de Conhecimento. Vocês já podem dar uma olhada nisso, né? É muito importante saber qual é a diferença de filosofia para a ciência, da filosofia para o mito, do mito para a religião, da filosofia para o senso comum, né? É preciso que a gente entenda que há diversas formas de conhecimento, de maneiras de o ser humano tentar alcançar a verdade, e que cada uma vai se caracterizar de uma certa maneira, né? A ciência tem certas características que fazem com que ela se distinga da filosofia. A filosofia é diferente do mito por tais e tais razões. Isso a gente vai elaborando ao longo das aulas também, essas distinções, né? Tem que ficar claro na cabeça de vocês. E a questão 64 é uma prova de que isso é importante para se saber, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Além da 64, gurizada, eu vou acelerar, tá? Já são 22h04. A gente tem a questão 65, que é uma questão sobre Maquiavel. Então, Nicolau Maquiavel, muito cuidado com esse cara. Esse cara é muito importante, tá? Ele é o fundador da chamada ciência política. Ele é um pensador lá do Renascimento, portanto, do século XVI. Ele é um cara que nasce em 1469 e morre em 1527. E no ano de 1512, ele tinha publicado aquela obra famosa chamada O Príncipe. O Maquiavel é uma presença quase garantida na prova do Enem. Já deve ser a quinta ou sexta vez que ele cai, incluindo aqui a edição de 2019, tá? Então, é um pensador dos
para os quais a gente deve atentar mais, tá bom? Então tem muita coisa importante no pensamento dele, ele separa, né, a ética da política, assim, metodologicamente, ele dá definições que até hoje são muito caras, né, para a chamada ciência política, ele é um pensador importantíssimo. A questão 66 tem a ver de novo com aquela problemática dos direitos, né, principalmente direitos sociais. Então a questão 65 ela é uma questão de filosofia. A 66 eu diria que ela é uma questão de sociologia, tá? Embora tenha umas pitadas assim filosóficas. É uma questão que fala sobre a criação do SUS, Sistema Único de Saúde no Brasil, e é uma questão até um tanto profética, né? Vejam tudo que está acontecendo agora no país nosso, em termos aí de pandemia, essa coisa toda, tá? E ela fala de valores como igualitarismo, universalismo, né? Que fazem parte de toda a construção histórica daquilo que a gente entende como direitos hoje. Então, super importante para vocês pensarem nessas coisas. Questão 67, gurizada, de novo filosofia moderna, de novo o racionalismo cartesiano, de novo o René Descartes. Então tem um textinho aqui do Descartes e tem um segundo texto sobre o pensamento dele, tá? Questão 67, então tem texto 1, texto 2. Cuidado com Descartes, outro cara importante. Olha, gente, filosofia moderna de novo aparecendo. Olha o século XVII aparecendo de novo, pela terceira vez nessa prova até aqui, tá? Mais tarde, a gente tem a questão número 70, que é uma questão de sociologia, que é uma questão que fala sobre o corpo magro, né? Fala sobre a questão dos estereótipos, né? Que é uma questão muito sociológica, um pouco filosófica também, mas mais sociológica. A questão de como a sociedade molda o corpo da gente. Aquilo que esteticamente é adequado e aquilo que não é. Aquilo que é considerado bonito e aceitável e aquilo que não é. E é claro que existe uma relação de poder nisso. Quem define o que é bonito e o que não é? Né? Isso não tem valor em si. Né? Embora os filósofos achem que tem. Mas aquilo que a gente acha bonito ou feio é socialmente condicionado. Né? Agora, a sociedade condicionou o que a gente tem que achar feio, não como a gente tem que se apresentar, como eu devo moldar meu corpo para que ele seja socialmente aceito. Né? Esse tipo de coisa é importante que tem um pensador que é o Michel Foucault, que tem uma questão sobre ele aqui nessa prova, trabalha muito isso, né? As relações de poder invisíveis na sociedade, como isso afeta a maneira como a gente usa e molda o nosso corpo, né? Então tudo isso é importante. Depois, gurizada, a questão seguinte, a questão 74, justamente falando sobre Foucault, tá? Michel Foucault. É um cara que já tinha aparecido na prova do Enem, é filosofia contemporânea, é sociologia contemporânea, ele está nas duas, né? E Foucault é um cara muito importante, principalmente a abordagem que ele faz do poder. Então, quem quiser, anote aí. Ele é um cara que revoluciona a maneira da gente entender o que é o poder, o fenômeno do poder, como ele se manifesta na sociedade, como ele determina a vida da gente, para mostrar para nós que o poder não é uma coisa que emana de um Estado poderoso e tal e coisa, que o poder ele é, na verdade, uma coisa às vezes muito sutil e que está imbricado em todas as relações aí que nós estabelecemos com outras pessoas, né? Então, não existe uma fonte visível apenas, né, de emanação do poder, que é um policial fardado, revestido de autoridade, ou o poder econômico dos grandes donos do capital. Não, o poder está em tudo que é relação, né? E muitas vezes a gente não consegue visualizá-lo. Tá? Mais tarde, mais adiante ali, questão 75, de novo, filosofia moderna. De novo, nós estamos falando de século XVII. É uma questão que traz um textinho de Francis Bacon, tá? Que é um pensador calórico, que é um pensador do século XVII, fundador daquela corrente que eu mencionei antes, chamada empirismo, que é contrária ao racionalismo cartesiano, tá bom? Então, corrente de pensamento. O racionalismo achava, vou dizer de uma maneira grosseira, né, para a gente trabalhar melhor depois, racionalismo é uma corrente filosófica de René Descartes e outros que defende que o conhecimento verdadeiro vem da razão, do pensamento puro, não precisa dos sentidos para a gente obter conhecimento. O empirismo fala o contrário, que sem os sentidos a gente não tem conteúdo para preencher os pensamentos, que a gente tem que primeiro perceber o mundo, criar imagens mentais das coisas que a gente percebe, e aí a gente tem conteúdo para pensar. Em suma, gurizada, o conhecimento vem mais da razão ou mais dos sentidos, né? É uma problemática do século XVII que mais tarde, no século XVIII, o Immanuel Kant vai resolver. E, inclusive, vejam como a prova tem uma lógica. A questão seguinte de filosofia, que é a questão 78, é uma questão sobre Immanuel Kant, tá? Que é um pensador importante porque ele trabalha questões ligadas ao conhecimento, à ética, né? Para muita gente ele é o último grande filósofo, ele é o pensador do iluminismo alemão, né? Um iluminismo mais tardio na Alemanha, lá no século XVIII. E aí a gente vai ver.
né? Mas ele herda do iluminismo aquela ideia de que o ser humano é um ser dotado de razão universal e absoluta, né? Então tudo isso é importante. E nos encaminhando para os finalmente, porque o tempo já está estourando, a gente tem a questão 84, que eu tinha até mencionado antes para vocês. Ela é uma questão de sociologia. As duas anteriores ali, tá? A do Bacon e a do Kant, são de filosofia. Essa questão 84, eu diria que ela é uma questão mais sociológica, tá? Que ela fala sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, 1948, tá? Questão importante para vocês darem uma espiadinha. E mais adiante aqui, nós temos, por fim, a questão número 87, que é uma questão que fala sobre trabalho escravo no Brasil atual, tá? Os focos de trabalho escravo, né, que têm sido descobertos ainda pelo Brasil, apesar de a abolição ter acontecido há tanto tempo, mas nós sabemos que vivemos num país muito grande, que apresenta muitas nuances e, lamentavelmente, esse tipo de situação acontece, né? Então, frequentemente a gente vê reportagens aí do Ministério Público que descobre uma fazenda no interior, não sei de onde, em que várias pessoas trabalhavam em regime de escravidão. A gente vê, por exemplo, malharias, indústrias têxteis, confecções em São Paulo, lá no Brás, né? Em que muitos imigrantes ilegais, bolivianos, etc., trabalham numa condição de escravidão também. Né? São temas bem atuais, fenômenos bem atuais do Brasil, e nós temos instituições do Estado que estão aí para coibir, para punir essa prática, e é disso que a questão trata, né? A relação entre sociedade e Estado, fenômenos sociais e Estado. Bom, gurizada, com isso, tá? Espero ter dado uma mão para vocês, ter dado uma ajudinha para vocês. Já, né, para uma primeira aula, acho que a gente já arranca bem com esse mapeamento aqui. Dê uma espiadinha na prova. Semana que vem a gente se encontra aqui. Vou entrar diretamente no conteúdo surgimento da filosofia, pré-socráticos, né? Que é um tema que não caiu em 2019, mas que é um tema que volta e meia aparece também na prova. E a partir daí a gente toca a ficha, tá bom? Então fiquem bem, uma ótima semana para vocês. Se cuidem e estudem, gente, tá? Não vamos esmorecer. Não é só porque a gente está em casa que, na verdade, a gente não pode esmorecer, tá bom? Se cuidem aí, cuidem das pessoas que estão ao redor de vocês e, principalmente, estudem. Estudem. A melhor coisa que vocês podem fazer é estudar. Lembrem-se que, segundo muitos teóricos, a racionalidade humana surgiu na era do Pleistoceno, que foi o momento em que a Terra passou por uma última grande glaciação e os nossos ancestrais, hominídeos, ficaram lá confinados dentro de grutas e cavernas tentando sobreviver àquele gelo todo. E a partir dali que eles desenvolveram a razão, a capacidade de pensar para além do aqui e do agora. Então o confinamento da era do Pleistoceno certamente influiu no desenvolvimento da razão humana. Esse confinamento de agora pode ajudar muito vocês também a pensar, ganhar conhecimento, refletir, né? E é o suco bom que a gente pode tirar desse limão azedo que a gente está vivendo, tá bom? Se cuidem, gente. Valeu. Tchau, tchau.